Pois é, pessoal. Impeachment do Lula no forno, quentinho, igual eu tinha avisado para vocês. Pois é, o Lula está sendo acusado de pedalada fiscal, a mesma coisa que a Dilma foi empichada, o mesmo motivo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Também a gente vai falar de vamos dizer assim, de um escândalo, né, que está acontecendo sobre uma licitação que envolve o Paulo Pimenta, que é o ministro da SECOM, que foi divulgado pelo jornal O Antagonista. O Pablo Marçal virou alvo da polícia depois de um pedido do Ministério Público também. Está sendo investigado agora. E também o Lula andou xingando aí alguns jornalistas e fazendo ofensas aos jornalistas, mas teve resposta de alguns jornais. Vamos falar sobre isso? Então vem comigo, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bem que eu avisei. Lembra que eu falei para vocês que o Lula tinha cometido pedalada fiscal? Fui um dos primeiros a falar sobre isso. E realmente, deputados apresentaram um pedido de impeachment contra Lula por pedalada fiscal. Para quem não lembra, pedalada fiscal é a mesma coisa que a Dilma fez. O que é pedalada fiscal? É você mentir sobre os números. Deixa eu explicar para vocês. Imagina que o orçamento é o crédito que o banco dá para o governo gastar, mas na verdade vem do Congresso, né? Então, digamos assim, olha, eu vou ter 1 milhão para gastar no ano que vem, desde que eu não ultrapasse o gasto X, senão eles não me liberam todo esse dinheiro. O que aconteceu? A Dilma Rousseff passou do limite, então ela não ia conseguir um orçamento com alguns benefícios, ela ia precisar repor isso. Ela mentiu, dizendo que não tinha gastado tudo aquilo, jogou como se aquela dívida fosse para frente e, na verdade, não era. O Lula fez a mesma coisa, só que dessa vez usando os aposentados e a Previdência, né? Mais de 50 deputados assinaram um pedido de impeachment contra o presidente Lula por conta da alteração de dados do INSS para reduzir em quase 12 bilhões as projeções de despesa com benefício da Previdência Social neste ano. Segundo os parlamentares, a manobra pode ser considerada uma pedalada fiscal, mesma medida que resultou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O pedido foi proposto e protocolado na terça-feira pelo deputado Ubiratã Sanderson, lá do Rio Grande do Sul, e eu já tinha dito sobre isso. O Lula fez o seguinte, olha, ele disse que não precisaria pagar despesas do INSS e que essas despesas não eram devidas. Só para falar que não precisava gastar esses 12 bilhões. Com isso, foram liberados 3 bilhões e 600 de emenda e outras coisas. Porque o Lula disse que não gastou a mais, mas na verdade tinha gastado sim. E aí é por isso que ele é denunciado agora no impeachment, né, por crime de responsabilidade fiscal, as chamadas pedaladas fiscais. Vamos lá. O Lula participou hoje de uma entrevista. Nessa entrevista, ele chamou os jornalistas de cretinos. Pois é. Por que ele chamou de cretino? Porque, segundo ele, o dólar não subiu, disparou, está 5,50. Não subiu por causa da fala dele. Isso é uma mentira. Que 15 minutos antes o dólar já tinha subido. 15 minutos antes da entrevista dele já tinha subido o dólar. Então não foi por causa das falas dele e nem por causa do governo que o dólar subiu e o real despencou. Pois é, todo mundo sabe que a culpa é do governo. E aí, alguns jornais resolveram dar resposta para o Lula. Por exemplo, o Antagonista fez uma matéria chamada Cretinice é deixar o brasileiro mais pobre que todos os emergentes, colocando a culpa no Lula. Respondeu chamando o Lula de cretino. O Rodrigo Oliveira, que é o jornalista do Antagonista, disse que a moeda brasileira é a que mais perdeu valor entre as emergentes, frente ao dólar desde o início do ano, quase 2%. E aí, disse a Real, cretino é o Lula que está deixando nós mais fracos do que os emergentes. Lula não gostou nada disso, né? Não gostou das críticas da imprensa contra ele. Já a oposição caiu matando em cima do Lula. Falou, não era o Bolsonaro que atacava a imprensa? Não era o Bolsonaro que falava palavrão? Pois é.
Olha o Lula aí chamando a imprensa de cretina. E aí? O Lula pode, né? Afinal, é a ofensa do amor. Vamos lá, pessoal. Matéria agora do Metrópolis, Paulo Capelli. O Ministério Público aciona a polícia e apura-se Pablo Marçal descumpriu ordem judicial. O Ministério Público de São Paulo acionou a Justiça após a coluna revelar que integrantes de um reality show denunciou o pré-candidato a prefeito por suposta agressão. Vamos entender o que aconteceu, tá? O Pablo Marçal, ele atuava, né, como coach. E durante um evento, ele levou o pessoal para acampar numa floresta. Lá ele se perdeu, o pessoal precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, e aí teve uma decisão impedindo que o Pablo Marçal pudesse fazer qualquer tipo de evento que envolva a natureza sem autorização da Polícia Militar. E o Ministério Público fez a denúncia contra o Pablo Marçal, né, para que ela averigue e investigue se o Pablo Marçal não fez nenhum evento nesse sentido, descumprindo assim uma ordem judicial, e aí corre o risco do Pablo Marçal, inclusive, responder por desobediência, o que explica aqui a matéria do Paulo Capelli, né? O Ministério Público de São Paulo pediu à Polícia Civil cópia de um boletim de ocorrência registrado contra Pablo Marçal. O movimento ocorre após a coluna revelar que o empresário é alvo de denúncia por supostamente ter colocado em risco a integridade física de participantes do reality show A Casa Digital, promovida pelo Pablo Marçal em abril desse ano. E aí, em abril desse ano, aconteceu o reality show. O evento que aconteceu deles ficarem perdidos na floresta foi em 2022. E agora, eles acham que esse reality show que aconteceu agora foi um descumprimento de ordem judicial. Beleza? Vamos lá, outra matéria que a gente precisa discutir aqui. Matéria grave, tá? O Tribunal de Contas da União apontou indícios de fraude em mega licitação da Secom. Os auditores do tribunal apontam a possibilidade de direcionamento da licitação, cujo resultado foi obtido antes por o antagonista. O que o antagonista traz aqui na matéria que foi divulgada pelo Wilson Lima? Então, sempre citando a fonte para vocês, o que aconteceu foi o seguinte. A Secom, que é a Secretaria de Comunicação, ainda quando era gerida pelo Paulo Pimenta, e o Paulo Pimenta é aquele ministro que o Lula colocou para a reconstrução do Rio Grande do Sul, lembra disso? Pois é. E nessa reconstrução do Rio Grande do Sul, a acusação contra ele, as críticas, é de que o Paulo Pimenta estaria tentando emplacar aí, posteriormente, o governo do Rio Grande do Sul. Uma crítica bem grande que ele está sofrendo. E o antagonista aqui acusa que o Paulo Pimenta, quando foi fazer uma mega licitação para contratar empresas de marketing, né, empresas publicitárias, para gerir as redes sociais, uma contratação de muitos milhões de reais, ele direcionou para escolher as empresas que seriam vitoriosas. Ou seja, ele liberou o edital antes da hora para que as empresas que iam concorrer já soubessem o que ia ser posto e que eles pudessem estar à frente dos seus concorrentes. Essa denúncia foi feita pelo Partido Novo, pelo Flávio Bolsonaro e outros parlamentares também, que fizeram essa denúncia contra o ministro e foi para o Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União falou que viu indícios de fraude nessa mega licitação, sim. E pode ser que o Tribunal de Contas da União encaminhe isso para a Polícia Federal. E se acontecer, vai ser o segundo ministro do Lula que pode ser indiciado também pela Polícia Federal. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Vamos falar do caso do suposto, né, a suposta agressão do ministro Alexandre de Moraes. Lembra disso? Do caso do Mantovani? Pois é. Você deve lembrar que teve a suposta agressão. A Polícia Federal fez uma análise e preferiu por não indiciar a família, né, que supostamente teria envolvido em um atrito ali com Alexandre de Moraes, segundo a Polícia Federal, porque não tinha maiores elementos senão da injúria, né? Ou seja,
foi um bate-boca, uma discussão, e falou que ele realmente tinha cometido injúria, mas não era o caso de indiciamento. Depois, um delegado voltou atrás, passou por cima da ordem do delegado anterior e resolveu indiciar, violando assim até a segurança jurídica da família. Descobriu-se que esse rapaz, que é o delegado, foi enviado para trabalhar na Europa. Agora, a R7, né, o Record, manda mais uma matéria no mesmo sentido. Teve o policial que fez o laudo da família Mantovani. Pois é, o policial que analisou o vídeo de confusão com Moraes em Roma também ganhou um cargo na Europa, em Londres. O agente de Polícia Federal Clésio Leão de Carvalho foi designado para o cargo de adido policial federal adjunto na embaixada em Londres. Clésio foi responsável por assistir e fazer um relatório de vídeos de uma confusão envolvendo a família do ministro do STF, Alexandre de Moraes, no Aeroporto Internacional de Roma. Então, a acusação da oposição aqui é que ele foi beneficiado, né, por ter feito um relatório aí muito favorável. Você lembra que nos relatórios, as críticas à época é que ele colocava palavras vagas, tipo, dá para perceber, parece, infere-se que ele haveria agredido e nada concluso, né? E foi desmentido depois pelo próprio sindicato, né, dos peritos, porque ele não era perito e mesmo assim fez o relatório, assim como também teve os próprios policiais de Roma que questionaram, dizendo que não viram qualquer tipo de agressão. Tá certo? Pessoal, é isso, tá? Obrigado por ter acompanhado mais um editorial. Fiquem com Deus e até o próximo.